Beleza, pessoal? Estamos começando mais um programa Espaço Livre. Hoje estamos aqui na Academia Vita e Saúde, onde nós vamos ter uma noite muito especial. Eu estou aqui com um grande convidado, professor, escritor, Nilson Urix. Ele está lançando o livro A Miséria do Esporte, que é esse livro bacana aqui, ó, que fala sobre... Eu vou deixar para claro ele falar. Seja bem-vindo. E parabéns por esse grande trabalho realizado teu aqui, viu? Bom, é um prazer estar com você, Juliano. É um prazer estar de uma maneira bem ampla com toda a população do Joaçaba, dizendo que A Miséria do Esporte é um livro único em Santa Catarina. Porque o esporte em Santa Catarina, ele é marcado pela ausência de publicações e pela ausência de estudos sistemáticos sobre o esporte. Então, veja bem, agora em outubro nós estaremos nos Jogos Abertos de Brusque, comemorando 50 anos de Jogos Abertos. Não existe uma única linha escrita sobre isso em Santa Catarina, o que é uma lástima. Você considerando, por exemplo, que existem 25 universidades em Santa Catarina ligadas à educação física e ao esporte. Tem aí pelo menos 15 a 20 mil professores de educação física no campo do mestrado, no campo do doutorado, que poderiam estar voltando as suas pesquisas para a análise social do esporte, o que na verdade não fazem. Então, eu diria que hoje, do ponto de vista teórico, a educação física e o esporte, na análise do seu próprio quintal, sofre de um analfabetismo crônico. E isso, é preciso romper com isso e fazer um grande debate. O livro A Miséria do Esporte, ele vem para ser polêmico. Ele não vem... Isso que eu ia comentar agora. Ele é um livro que vai trazer, com certeza, polêmica de muitos políticos, com certeza. Principalmente da área do esporte, hoje em Santa Catarina, que é uma área, vamos dizer, pobre. Concorda comigo? É uma área muito pobre. Ele não é um livro água com açúcar. Ele é um livro sumamente crítico, com uma leitura jornalística sobre ele, uma forma de falar extremamente jornalística. Eu procuro contar histórias sobre esporte em Santa Catarina nos últimos 20 anos. Esse livro contém 6 artigos que fazem um panorama geral do esporte em Santa Catarina e ele tira a casca da ferida. Na verdade é isso. Ele quer gerar polêmica, ele não é água com açúcar, como eu falei, ele não é mais um livro para estar na estante, é um livro para gerar polêmica e fazer com que, em Santa Catarina, a gente possa repensar as políticas públicas de esporte, porque apesar de os resultados esportivos nossos, digamos, quando a gente pensa num Guga da vida, quando a gente pensa no resultado da natação, quando a gente pensa na Malve, no salão, no basquete, serem resultados esportivos extremamente positivos, uma coisa é o resultado esportivo, outra coisa é a política esportiva como ela é comandada. E como ela está sendo comandada, ela deixa muito a desejar. Professor, me diz o seguinte, por exemplo, nós estávamos comentando antes, conversando, que existem poucos cursos de educação física hoje no estado. Você acredita que esses poucos, eles possam se interessar, por exemplo, em enriquecer mais o esporte hoje, pelo menos no estado? Olha, existem 25 cursos de educação física em Santa Catarina. O problema é o seguinte, a educação física e o esporte, de maneira geral, ele caiu para o lado da fisiologia. Resultado esportivo, ganhar, vitórias, é só isso que eles fazem. E o esporte, chamado esporte comunitário, esporte educacional, esse esporte foi jogado na lata do lixo. Então hoje o Estado gasta dinheiro com esporte competição, esporte rendimento, e aquele pai de família que gostaria de ter uma escolinha na sua cidade, gostaria de ver a população da cidade praticando esporte, isso não existe mais. Mas ninguém faz a crítica a isso. Porque existem grandes empresas, grandes grupos interessados que essa política continue. E daí a coisa se desenrola dessa forma e mesmo diante de processos eleitorais grandes, como nós vamos ter agora, as políticas públicas continuam as mesmas. Por quê? Porque existe uma única elite dirigente em Santa Catarina que é a mesma nos últimos 20 anos, são cerca de 30 pessoas que dirigem o esporte em Santa Catarina nos últimos 20 anos. São as mesmas pessoas que pulam de governo para governo e comandam na mesma linha de atuação o esporte de Santa Catarina.
Então é lamentável, é lamentável. Colocando mais uma ênfase no livro, ele foi escrito em quanto tempo? Eu demorei, sendo bondoso comigo, eu demorei 1 ano e 3 meses para escrever, mas ele tem todo o período de revisão, de produção de capa. A editora é a editora Insular de Florianópolis, uma editora super competente, tem um alto nível de rotatividade no estado, de distribuição, ou seja, não é um livro que fica parado. Porque eu posso aqui, em Erval do Oeste, já sabe, publicar um livro. Agora, se eu não tiver uma editora que faça ele circular, ele não anda. Então, a editora é uma editora importante no país, em Santa Catarina. Então, ele está tendo uma repercussão muito boa, está sendo muito bem vendido, eu estou muito feliz com isso. Preparo uma próxima edição desse livro, agora para lançar nos Jogos Abertos em outubro, em Brusque. E, ao mesmo tempo, também estou preocupado, agora estou escrevendo, estou jogado no meu computador, escrevendo, tem que escrever. Estou preocupado em lançar o próximo livro, que é A Mentira. É sobre aonde foi o dinheiro do esporte de Santa Catarina nos últimos 4 anos do governo Luiz Henrique da Silveira. Ou seja, também polêmico. Muito polêmico. Porque daí com números ninguém discute. Quando a gente diz, foi 700 mil ali, 1 milhão lá, 1 milhão e 500 lá, 6 milhões lá. Quando a gente descobre agências de propaganda, publicidade, fazendo eventos, e elas são fantasmas, e elas não existem. E daí você diz, mas que política esportiva é essa, desastrosa? Que carnificina estão fazendo no esporte de Santa Catarina? Que tamanho manto se colocou sobre o esporte em Santa Catarina, onde nada se diz e nada se comenta? Será que a educação física em Santa Catarina é tão avessa à verdade? Por isso que eu estou escrevendo A Mentira. E a partir de que momento surgiu a ideia de escrever esse livro? Tanto A Miséria do Esporte, quanto A Mentira. Olha, eu sempre fui uma pessoa meio polêmica em Joaçaba, mas eu sou formado em Sociologia Política, tenho meu mestrado, agora vou para um doutorado na área de Sociologia do Esporte. Então, a ideia de falar sobre Sociologia e Esporte, ela é muito antiga. Eu vivo isso, eu dou aula na universidade sobre isso. Então, é um assunto super polêmico e é gostoso, porque de esporte todo mundo gosta, né? E é muito proveitoso, porque além das pessoas gostarem, é possível e é permitido ao esporte, além de toda essa positividade que ele carrega, de todo mundo gostar dele, é interessante também que as pessoas vejam esse lado obscuro do esporte. A gente acha que é aquele mar de rosa, né? E na verdade não é isso. Na verdade as pessoas pensam, o esporte é lindo, maravilhoso. E é lindo e maravilhoso, ele dá um corpo saudável, ele dá atividade intelectual, ele dá uma qualidade de vida muito boa, mas existem os empresários do esporte e existe a política do esporte, que faz com que o esporte não seja tão bonito quanto ele parece. Qual é a maior dificuldade em tudo isso? A maior dificuldade é você encontrar interlocutores, porque como a educação física e o esporte foi muito para o campo da fisiologia, da bioquímica, do rendimento esportivo, o campo do esporte enquanto algo social foi jogado na lata do lixo. Então, o que o Nilson está tentando com A Miséria do Esporte é fazer com que isso não seja esquecido, com que isso seja relembrado, com que isso seja valorizado e com que a gente possa fazer um debate, pelo menos no campo universitário, verdadeiro, profícuo, envolvente, e que possa fazer com que os alunos, pelo menos os alunos, entendam que é possível reverter esse jogo. Nós estamos perdendo o jogo de uns 10-0. 10-0 mole. Agora, dá para reverter? Dá para reverter. Eu sou gosto da utopia, né? A utopia sempre faz bem a gente pensar a utopia. Muito obrigado. E como nós estamos falando de esporte, no próximo bloco tem mais esporte. Vamos nessa.